Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula 9 do módulo 9. Vamos falar então sobre planos de ação, porque não adianta fazer todas essas análises, fazer todas essas objetivações, traçar todas essas metas, se nós não tivermos plano de ação. Não adianta fazer mapa estratégico, não adianta fazer matriz SWOT, se nós não colocarmos essa roda para girar. Então, como que a gente faz um plano de ação? O plano de ação, ele parte das recomendações estratégicas, tá? Deixa eu até diminuir um pouco aqui, deve estar uma bagunça. Ele parte das recomendações estratégicas, ou seja, todo esse mapa estratégico, as estratégias competitivas que nós pensamos aqui, a matriz SWOT, que nós vimos quais eram as ameaças, né? Toda essa visão, missão e valores, onde a empresa quer chegar, né? Os objetivos da empresa, curto, médio e longo prazo, os produtos que ela vai desenvolver, as análises de mercado, tudo isso precisa entrar em ação, ou seja, nós vamos fazer as recomendações estratégicas para essa empresa. E como que acontece isso? Nós vamos traçar o que, onde, como, quando, porquê e quem vai fazer cada coisa que precisa ser feita dentro da empresa. Eu vou abrir aqui um outro documento que o plano de ação, ele precisa ser em tabela, ele não pode ser assim. Vamos lá. O plano de ação, para cada plano de ação dessas estratégias que a empresa decidir seguir, por exemplo, vamos tornar a empresa mais tecnológica. O que vai ser? Vai ser um sistema novo? Vai ser utilizando que tipo de sistema? O que vai trazer essa tecnologia? Inteligência artificial, enfim. Onde isso vai acontecer? Como que vai ser? Quando? Muito importante essa coluna do quando. Por que nós estamos fazendo isso? Quais são os benefícios que vão trazer para a empresa? Por que a gente vai implementar mesmo isso? E quem vai ser o responsável por implementar isso? Então, por exemplo, se nós traçamos, então, essa questão tecnológica, não é só a implementação do sistema. Vai ter que ter primeiro aqui, vamos lá, vamos escrever aqui. A primeira coisa que vai ter que ser uma pesquisa sobre os produtos disponíveis em relação a isso. Depois vai ter que ter a escolha desse produto. Qual que nós vamos utilizar? Então, vai ser analisado e vai ser tomada uma decisão. Depois vai ter que ter a contratação. Depois da contratação. A escolha aqui já dá para ser contratação, né? Escolha e contratação, depois vai ter que ter a implementação. E depois vai ter que ter o treinamento. Então, nessas fases da implementação tecnológica, que foi uma das orientações estratégicas que foi determinada para a empresa, tem fases de cada uma dessas orientações. Uma delas é a tecnologia. Então, nós vamos esmiuçar o que vai ser feito para colocar esse plano em prática. Onde, como, quando, porquê e quem vai executar cada uma dessas partes aqui. A pesquisa de preço, de tipos de software ou de tipos de sistemas de inteligência artificial para dinamizar e tudo mais, a pesquisa tem que ser por alguém habilitado que conheça. A escolha tem que ser pelos gestores. A implementação vai ser pela empresa técnica, né? E o treinamento também vai ser ele que vai dar. Então, aonde que cada uma dessas coisas vai ser feita, como que ela vai ser feita, a pesquisa, como que ela vai ser feita, o que ela vai levar em consideração,
Quando que cada uma dessas partes vão ser executadas? A pesquisa nos próximos 30 dias, a escolha nos 10 dias seguintes, a implementação no prazo que a empresa passar e o treinamento também. Por que que isso vai ser implementado na empresa? Por que que cada uma dessas fases é importante? Por quê? Qual é o benefício que vai gerar? E quem vai ser o responsável por ele? Então, vamos dizer que lá no mapa, vamos voltar lá para o nosso mapa, aqui no mapa, no nosso mapa mental, a empresa tenha escolhido a diferenciação, porque ela tem um conhecimento muito específico, e aí, dentro da matriz SWOT dela, foi determinado algumas fraquezas e algumas ameaças que ela tem que anular. Então, fraquezas internas, que pode até ser com essa questão da tecnologia, mas podem ter outras fraquezas, né? Fraquezas que ela está tendo pouca distribuição dos produtos, fraquezas que ela vai ter que buscar oportunidades para, atendendo essa estratégia de diferenciação, dentro daquele mapa estratégico que a gente viu lá. Dentro do mapa estratégico, cada um desses processos internos pode virar uma recomendação estratégica, pode virar um plano para a implementação, a inovação, a gestão dos clientes, a gestão operacional. A proposta de valor do cliente pode estar baseado num plano de ação para chegar no resultado aqui de cima. Então, esse quadro, para cada ação que a empresa determinar, lá das análises que ela fez, para cada uma dessas ações que ela determinar, ela pode montar um quadro como esse aqui, para colocar o plano em ação, determinando quem vão ser os agentes, quais são os prazos, como que vai acontecer. Isso aqui, gente, não só organiza, como determina a data. Por isso que eu digo, o quando aqui é a coluna mais importante. Porque às vezes a empresa faz toda a análise, todo o plano de negócios, né? Constrói lá, tem a intenção de construir uma gestão estratégica, mas quando chega na hora de agir, algumas coisas acontecem, outras não. Por quê? Porque não se coloca isso no papel e não se determina a data. Às vezes, um dos sócios faz a proposta desse plano, faz a proposta de tudo isso aqui que a gente analisou nesse módulo, mas os outros sócios não têm muita credibilidade que aquilo ali vai dar certo e também não contribuem na hora de agir. E daí, na hora que não acontecem as coisas, é porque isso aí é novidade demais, é coisas muito distantes da nossa realidade e tal, mas na verdade ninguém colocou em prática. Na verdade, ninguém agiu. Por quê? Porque não foi estabelecida uma data para acontecer, não foi responsabilizada uma pessoa para fazer isso, tá? Então, esse plano de ação aqui está aí para vocês. Está aí para vocês. E esse mapa, todo esse mapa mental também já foi colocado aí para vocês analisarem, tá? Não sei como é que ficou agora aqui, isso aqui. Mas é isso aí, ó. Tudo isso aqui é um roteiro. É um roteiro para você chegar em qualquer empresa e entender como que ela pode ser estrategicamente administrada. E aí vocês podem estar pensando assim, poxa, e onde é que está o cliente, né? Porque, Raquel, tu disse lá no início do curso que uma das maiores preocupações nossas tem que ser o cliente, né? O cliente do cliente. E o cliente do cliente aqui, onde é que está? Né? Mas o cliente do cliente, ele vai aparecer, tá, gente? A nossa próxima aula vai ser sobre cultura organizacional, então, para a gente fechar esses assuntos aqui, cultura organizacional é interessante, né? Os tipos, elementos e funções, pesquisas, diagnósticos, novas posturas, onde registrar essa cultura organizacional e uma cultura flexível e os controles legais, como é que ficam, né? Principalmente em relação à jornada e tudo mais. E no módulo 11, nós vamos falar sobre marketing e técnicas de venda. E lá, daí, nós vamos falar exaustivamente sobre a preocupação que os nossos clientes têm que ter com os clientes deles. Então,
No módulo 10, nós vamos falar de cultura organizacional para fechar toda essa questão mais estratégica aqui, né, e gerenciamento da empresa. No 11, nós vamos falar de marketing e técnicas de vendas. No módulo 12, nós vamos falar sobre processos internos, tá? Então, nós vamos dar uma caprichada nesse assunto, porque muitos atravancamentos nas empresas vêm de problemas em processos internos. E o módulo 13 é uma novidade do curso, nós vamos falar sobre estruturação em shopping centers, tá? Então, vou trazer aí um material bem bom e nós vamos, então, fechar essa segunda fase do curso. E depois, aí, a partir do final de junho, início de julho ali, a gente vai pegar só a parte do direito. Depois de nós termos toda essa bagagem construída aqui, aí a gente vai para o direito e a gente vai ver, nossa, o quanto é diferente construir documentos depois que a gente conhece toda essa estrutura organizacional da empresa. Certo? Então, até o próximo módulo, que nós vamos falar sobre cultura organizacional.